Mancini, boa noite, bom dia. Um primeiro tempo muito bom do América, mais uma vez. E aí, no segundo tempo, a equipe deu uma caída. A gente até observou você conversando com os jogadores ali à beira do gramado. Eu gostaria de saber de você o porquê dessa queda do primeiro para o segundo tempo e analisar um pouco essa partida e depois a gente fala mais. Boa noite a todos. Eu vi o América hoje fazendo um bom jogo. Não acho, sinceramente, que houve uma queda. Eu acho que houve uma queda em alguns princípios que a gente vinha fazendo muito bem quando eu fiz as alterações. A gente perdeu um pouquinho da marcação. Os atletas que entraram são atletas que não estão tão acostumados à marcação alta como os outros. E por isso a gente permitiu que o Santa Cruz organizasse um pouquinho, mas sem levar muito perigo, né? Eu, assim, vendo e analisando, eu acho que no primeiro tempo a nossa equipe foi muito bem. Teve 16 finalizações a gol, ainda desperdiçando oportunidades importantes que num jogo de mata-mata, num jogo eliminatório, acaba sempre pesando um pouco, porque você fica pensando, pô, aí sai uma falta, sai um escanteio, um chute, a bola desvia, enfim. Já na segunda etapa, eu acho que a gente voltou da mesma forma, pressionando bastante, e nas alterações a gente perdeu neste conceito de marcação. E aí a gente passou a dar um pouco de espaço, embora a gente não tenha sido muito molestado ao longo da partida. Eu volto a dizer, o regulamento faz com que todo mundo fique pensando em cima disso, mas em termos de produção, uma equipe que finaliza 29 vezes a gol, que até teve 2 gols impedidos, né, um impedido e um que o juiz alegou que bateu na mão do Alê, que poderia nos dar o segundo gol, nessas situações ou em outras dessas 29 bolas chutadas a gol, certamente a gente adotaria uma outra maneira de jogar. A equipe teria um pouquinho mais de posse, enfim. Então o desgaste foi até o final do jogo. Eu acho que a gente poderia ter simplificado um pouquinho e ter facilitado a nossa vida no jogo de hoje. Boa noite, Mancini. Boa noite. A gente vai falar um pouco sobre finalizações, você já até antecipou. No jogo, a nossa comentarista, Edmar Oliveira, até citou a questão das mexidas. Na visão dela, aconteceram um pouco cedo. Você acha que foi nesse sentido ou só mesmo por conta da questão dos jogadores que entraram não estavam ali na mesma rotação que você precisava no momento da partida? Por gentileza. Já tinham cerca de 15 minutos do segundo tempo, e quando você volta do intervalo onde você faz ajustes e você espera os 15, 20 minutos e o panorama não mudou, aí eu achei que já era hora de mexer. Lógico que uns têm uma visão, uma opinião, a pessoa que está lá em cima tem outra, mas ali a gente está muito perto do jogador, né? E eu vi que alguns atletas estavam ainda desgastados do jogo de sábado. Você veja que do jogo de sábado até hoje, que foram 72 horas, eu só fiz uma modificação. Então era natural que a gente não só perdesse um pouquinho de intensidade, como a gente também, em determinado momento, poderia expor o jogador a uma lesão, e era isso que eu não queria. Eu tenho alguns atletas que são importantes, eles acabaram saindo, e os que entraram, não que tenham entrado mal, não, achei até que todos eles tiveram boa participação na equipe, mas a gente perdeu no conceito de marcação. Mas isso acontece, isso é do jogo. Acho que o mais importante é que o América vem numa sequência boa de jogos, de vitória, e quando você finaliza e não faz o gol, a gente obviamente recorre ao vídeo para saber o porquê. Então tem algumas coisas que serão analisadas e corrigidas com os atletas. Mancini, aproveitando que você tocou na parte física dos atletas, eu queria te perguntar sobre como chega a preparação do América para a semifinal contra o Cruzeiro já neste fim de semana, né? 72 horas, o Cruzeiro está tendo a semana inteira para treinar. Então, como é que chegam esses atletas? E já aproveitando, o Wellington Paulista, tem chance dele aparecer na lista de relacionados? Sobre o Wellington, eu ainda não sei, sinceramente. Eu espero que sim. O atleta sentiu um desconforto na região da panturrilha, que é sempre um músculo difícil de você
agir, né, nesse momento, mas eu espero que ele esteja apto, assim, acho que até domingo vai dar tempo. E os atletas que jogaram sábado e jogaram hoje certamente vão estar 100% no domingo, porque o fato do jogo ter sido marcado para domingo, o segundo jogo da semifinal, fez com que a gente utilizasse o nosso time mais forte hoje, em razão de que a gente ganhou 24 horas até o último jogo, que foi no sábado, né? Então, por isso, certamente a gente vai ter esses atletas já recuperados, a gente tem uma equipe boa que sabe muito bem recuperar o atleta, daqui até lá nós temos tempo hábil para isso, sim. Até voltando um pouquinho, no sábado, depois do jogo contra o Cruzeiro, a gente conversando lá em Sete Lagoas, você disse, de repente eu vou fazer algumas modificações, você acabou fazendo uma alteração apenas. E eu conversando na saída aqui na zona mista com os jogadores, e eu perguntei para o Felipe Azevedo, jogador experiente que muitas das vezes a escalação da equipe passa até mesmo pelos próprios jogadores. Eu gostaria de saber de você, ele falou que você chegou a conversar com ele sobre a condição para o jogo de hoje. Gostaria que você falasse um pouco dessa conversa com os jogadores para poder trazer praticamente o time titular no jogo de hoje. Eu tenho como hábito, até por ter sido um ex-atleta, eu sempre fui um cara que fui do diálogo, eu sempre questionei muito algumas coisas no futebol, ainda na época de atleta, então eu dou liberdade para que todos os atletas também possam falar aquilo que eles estão sentindo ao longo do tempo. E eu acho que essa relação de franqueza, de lealdade, de sinceridade faz parte de um grupo vencedor. Então eu tenho o hábito de fazer isso, e eu fiz essa semana, eu chamei os atletas ontem, aqueles que jogaram no sábado a semifinal, e todos eles queriam jogar hoje, né? E aí eu falei com alguns especificamente, porque eu sei que o peso de uma partida para outra, para alguns é maior, ainda mais quando, por exemplo, Felipe Azevedo fez uma função diferente no sábado, então ele teve um desgaste muito maior do que normalmente ele teria, porque uma coisa é você receber a bola e jogar para frente, outra coisa é você ter que correr para trás. Isso desgasta muito o jogador, além de tornar o campo muito grande para que ele possa chegar na frente novamente. Então, por isso, houve sim essa conversa, eu optei pela entrada do Marlon, até porque até hoje, em algumas posições, eu não tenho titular e reserva, o Nicolas e o Marlon estão no mesmo nível, assim como o Arthur e o Nino, assim como os atacantes, enfim, assim como o Ema. O Ema, eu não posso falar que o Ema é um reserva do América, né? Porque ele tem entrado em todos os jogos, ele tem uma excelente participação nas partidas, então eu tenho alguns atletas, logicamente, que dentro das partidas se desgastam mais do que outros, e por isso é que eu sou franco, que eu sento, converso com todos eles para a gente tentar entender sempre também o lado do jogador. E volto a dizer, o que foi determinante foi que a partida da semifinal passou para o domingo, né? A partir do momento em que passou para o domingo, eu tendo mais 24 horas de descanso, eu optei em vir com esse time que 95% jogou no sábado. Duas coisinhas, Mancini. A primeira, você citou o Ema, que não é considerado um reserva, e ele divide ali essa posição então com o Benítez, que no primeiro tempo, principalmente, percebi ele pisando muito na área. Na saída do jogo, ele disse que foi uma percepção dele ali durante o jogo, mas de todo modo, acho que é uma característica sua com os seus jogadores, essa troca de posições, enfim, até o próprio Juninho costuma aparecer ali também na frente muito. E eu queria que você falasse um pouco desse perfil do Benítez hoje em campo. O Benítez, ele no comecinho do jogo, que eu acho que não deu para ver, mas ele veio buscar algumas vezes a bola ali no pé dos volantes, e eu chamei a atenção dele e falei que esse era um jogo contra um adversário que formava duas linhas de quatro, que tinha pouca marcação nos dois homens da frente, e que as duas linhas de quatro se preocupavam muito com os extremos. Os extremos se preocupavam muito em jogar aberto para fazer a marcação. E era interessante que o Benítez jogasse perto do Aloysio para quando essa bola rompesse a primeira linha de marcação do Santa Cruz, nós tivéssemos já na última linha de marcação deles. E ele entendeu o recado, foi
finalizou 6 ou 7 vezes no primeiro tempo, foi muito bem, fez o gol. E eu acho que não só o Benítez, mas o Ema também tem essa capacidade, o Alê também tem. O Alê era um meia que está sendo adaptado a uma nova função. Então, Ema, Benítez, Juninho, Alê, o próprio Cal, embora seja um homem mais de primeiro volante, todos eles sabem a maneira como o Mancini pede, gosta que eles atuem. Eu não gosto de um meio-campo estático, eu acho que você tem que ter jogadores que circulam a bola, que entrem, que cheguem na área, que pisem na área. Então, eles têm a instrução para quem tiver mais adiantado ter que entrar na área, porque senão eu cobro mesmo, a gente filma, mostra no dia seguinte. E eu acho que essa cobrança acaba, de certa forma, ajudando, porque o atleta entende, de tanto a gente falar, que é ali aonde ele tem que jogar. Hoje ele foi extremamente perigoso nas suas finalizações, o Benítez. Por quê? Porque ele estava perto da área, ele entrou muito na área, finalizou bastante. Mancini, ainda projetando o jogo contra o Cruzeiro, na saída do jogo de sábado, o Wellington Paulista falou que o foco do elenco era manter aquela vantagem de 2-0 somente naquela partida, que tinha que se preparar para o jogo, para a decisão de domingo. Como manter esse 2-0 fora da mente do pessoal? Como focar em fazer uma nova partida contra o Cruzeiro? Então, tem uma coisa importante de ser dita, que hoje o América, é óbvio que ele está sendo elogiado ao longo do tempo por várias coisas, né? Pela estrutura que está melhorando, pelo time que está crescendo, internamente aquilo que todos nós fazemos, mas o time também vem num amadurecimento muito forte, né? Eu não tenho dúvida do que pensa o meu jogador. E eles sabem que não tem oba-oba no América, até porque a gente não tem o direito de ter. O futebol, ele é mostrado repetidas vezes que um 2-0 não está definido o jogo. Então nós sabemos disso. Vai ser um jogo de 90 minutos no domingo, onde tudo pode acontecer, porque o esporte, futebol é assim, mas a gente vai entrar como se tivesse 0-0 e para fazer mais um belo jogo. Agora, pode ser que seja um jogo mais nervoso ou menos nervoso do que foi no sábado passado, mas eu tenho certeza que o grupo de jogadores do América sabe a importância que tem, sabe o quanto o futebol ele é caprichoso nesses momentos e por isso a gente não quer cair de maneira alguma em nenhuma armadilha. Ok, Mancini, obrigado. Obrigado.